Olá, Montes Claros! Estamos de volta outra vez com Antônio Roberto e você para tratar daqueles assuntos que são essenciais para a gente, nossa felicidade, nosso bem-estar. Tudo bom, Antônio Roberto? Graças a Deus, tudo bom, Eli. E alegria muito grande de estar novamente com você de Montes Claros. O programa de hoje vai tratar de um assunto que a gente percebe como uma epidemia mesmo. A gente tem percebido que as pessoas estão cada vez mais estressadas por pequenas situações, por situações até insignificantes. No trânsito, nas relações familiares, elas se irritam com facilidade. O que é que está por trás dessa situação generalizada de estresse entre as pessoas, Antônio Roberto? Bom, primeiramente vamos entender o que é o estresse. Começando da palavra, você sabe que o estresse é para a classe mais alta, né? A outra é esgotamento nervoso e a outra embaixo é sofrendo dos nervos. Então, mas é a mesma coisa. O que é o estresse? Vamos pegar o exemplo de um carro e a gasolina que vocês vão entender. Se o carro gastar mais gasolina do que repõe, ele vai parar, vai pifar, vai coisa. Estresse é quando você gasta mais energia do que repõe. Porque você vai gastando e não sabe repor a energia. Você gasta energia com as suas obrigações, com o trabalho, com o chefe lá que te enche o saco. Você gasta energia com a teimosia do filho, o filho gasta com a teimosia dos pais, quer dizer, no trabalho. Né? Quer dizer, ou seja, para você viver, você tem um determinado grau de energia que você usa para tudo. Né? Tudo é energia, tudo. Para eu fazer esse programa tem que ter um nível de energia, para eu poder comer tem que ter energia para andar. E quando você é submetido a pressões muito fortes, seja no trabalho, seja em casa, um problema, alguém que está doente, terminal, quase morrendo, um parente seu, ou um problema financeiro grave, que a maioria tem, né? Quer dizer, isso consome muita energia sua, né, em torno desse problema. E com o tempo vai faltando energia, você fica um pouco e aí pronto, você explode, arrebenta, ou seja, pifa o motor. Agora, para eu saber repor, então é o seguinte, você tem primeiro, economizar-se no gasto da sua energia. Deixa para você gastar energia com coisas sérias, com coisas realmente... coisas pequenininhas. Não perde tempo com isso, não. Tem gente que gasta uma energia imensa porque perdeu uma caneta. Ou então porque quebrou um copo, ou porque a lâmpada queimou. Né? Quer dizer, a pessoa não tem essa humildade de lidar com os problemas diários, com as imperfeições humanas, então gasta energia demais. Então poupe as suas energias. Me poupe, né? Quer dizer, diminua. E repõe a sua energia no máximo que você puder. Agora, para eu saber como é que é gastar energia e repor energia, eu tenho que saber que energia é essa. Essa energia chama-se alegria. Prazer, mas sobretudo alegria. Uma pessoa que perde tolamente a sua alegria. Alguém falou mal de você, você já fica triste. A coisa não deu certo, você já fica triste. O outro chegou perto do seu carro, no trânsito, aí você já perde a alegria. Tá? E não sabe repor, então não tem jeito, não tem estresse. Então, o antídoto para o estresse, o antídoto é desenvolver a minha capacidade de ser alegre. E como é que a gente desenvolve isso? Faz as coisas que você gosta, é o lazer, são as relações, os passeios, as brincadeiras. Toda pessoa, né? Toda pessoa, ela tem dois lados. O lado direito, que é o lado chamado em psicologia o lado do pai, que é a obrigação, é o social, é a imagem social, é o trabalho, né? É o lado direito das obrigações. Todos nós temos obrigações, cujas obrigações consomem muita energia, muita energia. Mas você também tem o lado esquerdo, que é o lado da mãe, o lado das suas necessidades. Nos ensinaram que a pessoa responsável é aquela que atende às suas obrigações. Um pai responsável é que atende às obrigações de pai. Um filho responsável, o religioso responsável atende às obrigações religiosas. A dona de casa, etc. Responsável é a pessoa que responde tanto às suas obrigações quanto às suas necessidades. A mesma necessidade que eu tenho de trabalhar, eu tenho de curtir a vida, de passear, de brincar.
né? A brincadeira ela é fundamental para qualquer um de nós. Eu meço o grau de energia que as pessoas têm. Eu meço o grau de energia que uma área da empresa tem pelo grau de alegria daquelas pessoas ali. Senso de humor, né? De humor, brincar, fazer, isso faz parte. Você já deve ter notado, meu programa é todo cheio de humor. De vez em quando você é uma tirada aqui de humor. Quer dizer, então, na verdade, você tem que desenvolver isso. Outro dia eu estava fazendo um seminário para executivos, né? Eu faço muitos. Né? E graças a Deus já há anos que eu faço seminários, tanto no Brasil quanto no Chile, como nos Estados Unidos. Né? E eu estava com um grupo de altos executivos de uma empresa paulista, altos executivos. E uma das sessões eu quis falar sobre a brincadeira, a importância do brincar. Então, de repente o executivo virou e falou assim para mim: Antônio Roberto, você tem razão. Eu acho que é muito importante a gente brincar, principalmente com o filho, porque eles precisam muito disso. Eu falei: não, imbecil. Não é a criança que precisa de você brincar com ela, é você que precisa de brincar com a criança, é você que está carente de alegria. Sabe? Quando a gente fala que os pais devem brincar com o filho, é para eles, pais, relaxarem, é para diminuir o estresse. Então, na verdade, tem pessoas aí que não tiram férias, as mulheres reclamam muito dos maridos. Só trabalho. Isso na vida é para viver, não é para trabalhar, ganhar dinheiro. Aqui já o homem que ganhou muito dinheiro, está lá no túmulo. Né? E a mulher falou: vou passear, vou falar, não posso ficar agora. As férias. Gente, isso é fundamental, faz parte do amor a si próprio também. Agora também eu não posso ser hippie, só pensar em curtir, ficar e no trabalho. Etc. Vocês já notaram que quando a pessoa está rezando, ela junta as duas mãos? É juntando o lado direito com o lado esquerdo. O negócio com o ócio. Isso é que diminui o estresse. É isso. Assim que a gente voltar do intervalo, nós vamos fazer um resumo, então, de pontos ou de coisas, de atos, de pequenas atitudes que a gente pode tomar para evitar o estresse. Conselhos simples que a gente pode... o senhor vai passar para os telespectadores. O senhor é ótimo, né? Não sei o que deu em mim agora. Só porque eu sou 2 anos mais velho que ela, eu acho que pode me chamar de senhor. É assim. Como enfrentar o estresse no dia a dia, pequenas coisas que a gente pode fazer para tornar essa vida um pouco mais agradável. 1 minutinho só depois do intervalo. Estamos de volta, então, falando sobre estresse, e eu quero saber de Antônio Roberto o que a gente pode fazer objetivamente para ter uma vida um pouco menos estressante. O núcleo do estresse é a ansiedade. Toda pessoa estressada, ela está muito ansiosa. O que é ansiedade? É a pessoa que quer resolver tudo de uma vez só e para o futuro. Quer dizer, ou seja, tudo que eu fizer para diminuir o meu grau de ansiedade, eu estou fazendo de maneira prática para diminuir o estresse. Como o estresse é uma vontade de controlar o mundo todo, o passado, o presente, o futuro, meu filho, a coisa, não sei o que, a sociedade. O relaxamento físico é a antítese do estresse e da ansiedade. E existe uma técnica de relaxamento. Várias técnicas, né? Você pode fazer o relaxamento através da yoga, através das respirações da yoga. Você pode fazer através do relaxamento mesmo, massagens, exercícios físicos. Quer dizer, tudo isso é para soltar o corpo. Ao mesmo tempo, na hora que você está fazendo a meditação, ou que você está fazendo exercício físico, você diminui o pensar. Porque a raiz do sofrimento nosso maior é o pensar. É você pensar no que pode acontecer, no que vai. Se você conseguir diminuir esse grau de pensamento, do pensar, e curtir um pouco mais do que você estiver fazendo, você melhora. Então, todo tipo de concentração. Uma outra forma de concentração, né, e os antigos sabiam muito disso, é qualquer coisa manual em que você tem que se concentrar nele. As pessoas, né, que faziam renda antigamente, de birro, né, que coisa...
É uma forma de relaxamento. A pessoa que faz bordado, que faz crochê, é uma forma de relaxamento. Né? Uma pessoa que faz artesanato, né? Como a Haddad, a Felicidade da minha amiga, ela faz esculturas, né? Com barro, com argila, com madeira. No fazer, né? Esses dias, eu terminei um vitral. Pela primeira vez, eu fiz um vitral enorme de São Francisco. Mas fez? Fiz, pintei, cortei os vidros. Né? Eu fiquei mais ou menos uns 3 a 4 meses. É a primeira vez. Nossa, o relaxamento que eu tive nesse período. E esse meu São Francisco é único no mundo, porque em vez de estar segurando uma pomba, eu pus ele segurando um gato. É o nosso gato, é o Nicolas. Né? Então ele está segurando um gato. Então não vai ter no mundo um São Francisco segurando um gato. Pois agora vai ter, que é o que eu fiz. Ou seja, de vez em quando você fazer trabalhos manuais. Porque favorece a concentração? É porque você para de pensar nas outras coisas. Quer dizer, não dá para eu pensar e estar preocupado de pagar o IPTU, não. Ou é uma coisa ou outra. Né? Bom, dona Alberto, tem uma metáfora que alguém me falou uma vez que eu achei tão interessante, que é o seguinte: a preocupação, esse pensar exageradamente nas coisas, é como um carro acelerando em ponto morto. Essa metáfora te satisfaz? Exatamente. E aí gasta muita gasolina, gasta muita energia, gasta muita coisa, que é o estresse. Então, você mesmo pode descobrir o que te acalma. Né? O que te acalma. Às vezes escutar uma música clássica, uma música lenta, às vezes dançar, mover, pular. Nossa, e tem meditações baseadas na dança, né? Os sufis e os derviches lá naquela novela Salve Jorge, aparecia de vez em quando os derviches lá na Capadócia, rodando, cantando. Aqui são formas espiritualizadas de relaxar. Que, aliás, o caminho da religião, do processo religioso e o caminho do processo psicológico são irmãos. É a mesma coisa. No fundo, é a mesma coisa. Né? Isso te leva a viver o momento presente. Porque a maior fonte de estresse, e um dia nós vamos conversar só sobre isso, é o pensar no futuro. Nós somos onipotentes demais. Você, que está aí sentado na folha, é onipotente demais. Você não está dando conta de controlar as coisas que estão acontecendo e quer controlar o que vai acontecer com seu filho, com seu marido, com sua mulher. Não tem jeito, eu não posso adivinhar o que vai acontecer comigo. Ora, a pergunta do Geraldo Sumaré tem a ver com isso. Me sinto muito irritado com as pessoas à minha volta. E quando não consigo controlar essa irritação, expresso essa irritação com elas, fico muito angustiado depois. O que posso fazer para melhorar isso? Primeiramente, Geraldo, entender que a raiva tem várias capas. Você tem uma raiva daquele que explode, você tem uma raiva da pessoa que fica mordendo a língua e os lábios e rangendo enquanto dorme. Você tem a raiva e tem a irritação. E cada uma tem uma característica. Toda vez que você estiver irritado, e a gente sabe o que é irritado, é uma raiva meio assim, e te incomodando alguma coisa, toda hora, qualquer coisa te irrita, quer dizer, você fica nervoso. É competição. A irritação é um fator competitivo, a pessoa que está competindo. Então você é uma pessoa que não tem consciência, você compete o tempo todo com todo mundo. Você quer ter razão, tem que ser do seu jeito. Que a pessoa... E quando o mundo não responde a essa competição, não te dá o ganho, não te dá o troféu, não te dá o prêmio, você fica irritado. Por isso que você fica irritado com relação às pessoas que estão à sua volta. Você compete com elas e não sabe. Às vezes é um irmão, é uma irmã, quer dizer, você está em confronto com ela. O estado de luta me leva à irritação. O estado de dança me leva ao relaxamento. Muito bem. Vamos lá. A Mirtes do Alto São João fez uma pergunta que é a seguinte. Assim que tive meu primeiro filho, e eu coloquei essa pergunta nesse bloco aqui, porque eu acho que ela tem a ver com estresse pós-parto. Olha para você ver. Assim que tive meu primeiro filho, logo depois da cesariana, experimentei um sentimento profundo e inexplicável de rejeição ao bebê. Não conseguia sentir o tal amor materno que as pessoas normalmente falam que acontece, né, nesse caso. Hoje, passados 6 meses, já me sinto um pouco mais à vontade, mas percebo que ainda não construí o vínculo e não, pelo que ela fala, ela ainda tem sente um pouco de rejeição ao filho. O que acontece com esse... Como é o nome dela, Geraldo? Mirtes, lá do Alto São João. Do Alto São João. Minha irmã morou no Alto São João. O Mirtes,
primeiramente, consciente que é natural qualquer sentimento que você tenha com relação a qualquer pessoa. O sentimento faz parte da natureza. Então, minha mãe me dá um ódio do meu pai de vez em quando. É natural, não tem problema não, não assusta não. Ai, mas eu tenho uma birra do meu filho, tem hora que... É assim mesmo. A raiva e o amor estão muito próximos. A gente, às vezes, tem raiva da pessoa que você mais ama. O amor não é o contrário. O ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é indiferença. Aí a mulher fica grávida. 9 meses, batalha. E aí começa a se sentir a poderosa, né? Porque todo mundo começa a cortejar a grávida, e etc. Tal. E ela está esperando assim, quer dizer, um negócio assim, altamente revolucionário. De repente ela vai para a maternidade, aquele negócio, o povo todo, e tia liga para tia, aí vai ter é que você é o centro do universo, e aí você tem o filho, além de esvaziar-se todo, e agora? O que você vai fazer? Aí começa a senti-lo mais como uma coisa que vai dar trabalho do que propriamente que vai vir. Porque quando está no útero, o controle é total. Aí começa, então é natural que logo depois do parto, né, você tem uma certa dificuldade, porque agora mudou a realidade. Você saiu de uma relação altamente benfazeja com relação à criança, e agora você passa a ser mãe trabalhosa. E aí começa, o menino chora de noite, você tem que trocar a fralda, e você quer ir visitar fulano, não pode, quer viajar, não, mas com quem que vai ficar? Quer dizer, então, essa raiva não consentida com relação ao filho que nasceu, te leva a ficar sentindo culpa igual você está. O problema é que você está sentindo culpa, não precisa. O amor, ele é natural, ele vem com naturalidade, mas ele vem também intermeado, às vezes, de irritação, de raiva, etc. Quer dizer, muito, muito, muito natural. Esse amor é construído, né, Antônio Roberto? E é quase natural, né, porque não tem como. Né, um amor operacionalizado, não tem jeito, você tem que cuidar da criança mesmo. Entendeu? Uhum. Vamos chamar um intervalo, então, e a gente volta daqui a 1 minuto. Estamos de volta, Antônio Roberto, falando sobre estresse. Mas eu tenho uma pergunta que foi, inclusive, que ficou do programa anterior, Antônio Roberto. Eu gostaria de fazê-la. Viu, Ellen, para dizer para você, de casa, né? Não precisa que você faça perguntas só sobre o tema que está sendo tratado, não. Qualquer coisa que está te afligindo, que você está sofrendo, um problema com o filho, um problema no trabalho, um problema com o marido ou com a mulher, etc. Faça pergunta, não precisa ser pergunta do tema. Temática de cada programa, não. De jeito nenhum. Você pode fazer pergunta, gente, ligando para a gente no 3221-9498 ou passando uma mensagem para antonioroberto@tvgerais.com. Nós vamos aproveitar a sua pergunta, vamos transformá-la em conteúdo para os próximos programas. Carmen aqui, ó, do São Luís, diz odiar os compromissos sociais que tem que cumprir ao lado do seu marido. Então, são as festas da empresa, as saídas com os amigos dele. Ela está perguntando se você acha que ela deve ceder em favor da harmonia do casamento ou se é mais saudável ela manter uma independência em relação a esses compromissos. Primeiramente, a trégua não leva à paz. Não há garantia de que um casal fique harmônico na medida que um ou outro ceda. Nós já vamos conversar sobre isso em outra ocasião. Esse negócio de abrir mão das coisas, achando que coisa vai comprar a paz, a gente sabe que não. Vocês devem ter 1000 exemplos na vida de vocês. Abriu mão para uma amiga, resolveu fazer, achando que conhecia ficar sossegado. Não. Outro dia um amigo meu separou e ele, para poder ter paz, ele entregou tudo para a mulher. Quero nada, tá vendo? Quero nada. Eu falei, calma. Não, mas eu quero é paz, eu quero é sossego. Entregou casa, carro, ela não dá sossego para ele não tem paz. Perdeu os bens materiais e ainda não tem paz. Quer dizer, a paz não se compra com concessões. Agora, na medida que você convive com o seu marido, vocês têm um plano emocional de relação, de afeto, mas vocês também têm uma perspectiva de futuro em termos materiais. O casamento não é uma instituição para resolver a questão material. Mas claro que vocês, enquanto pessoas que vivem numa sociedade,
vocês têm também planos materiais. Então o trabalho dele é importante, o seu trabalho é importante, toda forma de ganhar dinheiro de vocês é importante. Então o que vai acontecer? Você vai conversar com seu marido e dizer o seguinte: olha, eu tenho pavor dessas coisas sociais de empresa. E você tem uma certa razão, porque é tudo falso, tudo mentira. Mete o pau por detrás, oi, como vai, tudo bem, é assim mesmo. Quer dizer, mas, por outro lado, é importante de quando em vez você aparecer com ele, para todo mundo saber que ele é casado, achar que vocês vivem bem, e dar um certo valor, né, a essas coisas. Então combina com ele: olha, eu detesto, eu vou com você, mas vamos combinar de não ser sempre, todas as vezes, diminui um pouco, entendeu? Ver alguma outra atividade sua também que é bom que ele vá, etc. Eu com minha mulher fazemos assim. Como nós sabemos que esse processo social é muito fingido, muito falso, cheio de coisas, bobagens, quer dizer, nós dois não gostamos muito da questão social, né? Ainda mais no meu caso, que sou público e político, né? Quer dizer, normalmente todo mundo quer saber, cadê essa mulher? Ela vai no que ela gosta. E normalmente ela gosta, eu falo: não, você tem razão, fica aí, deixa eu ir. Chega lá, eu falo com a coisa, de vez em quando eu apareço com ela para todo mundo, né, não inventar que eu tenho aí mulheres, ou que eu não sou casado, mas eu não estou preocupado com isso não. Então um equilíbrio de conversa entre os dois, uma certa cumplicidade nisso é legal. O que não deve ser o marido, como a maioria dos maridos: não, você tem que ir porque é muito importante, porque para mim, quer dizer, na verdade o gosto é o mando, é saber que você está submissa aos desejos dele e aos projetos dele. Não, na medida que ele abre mão de dominação, ele vai falar: não, meu bem, vamos sim, para mim é muito importante nesse dia, porque inclusive eu estou puxando o saco do meu chefe para ser promovido, então é muito bom que você vai lá, faz uma média com a mulher dele, que é chatíssima, mas você vai tratar muito bem, vai elogiar o brinco dela, que você nem sabe qual que ela vai usar, mas você elogia, fala, e a mulher é muito vaidosa, né? Fala que ela emagreceu muito, a gente sabe que ela não emagreceu. Então, você está ensinando o pessoal a fingir. Já que não, eu estou ensinando como que o nosso social é falso. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente ficar atenta, né? Existe uma forma da gente lidar ou com eventualmente isso. até fazer essas coisas, mas não acreditar, não dar valor. Tem gente que acha que é importante mesmo. Tem gente que acha a pessoa que o poder dele, que ele é importante. Pelo amor de Deus, né? Outro dia um cara falou comigo: Roberto, mas você é uma pessoa muito conhecida, você tem prestígio, você é deputado, você é isso, você é uma pessoa muito poderosa. Eu falei: mas vou morrer do mesmo jeito, igual todo mundo. Quer dizer, se eu acreditar nisso, eu estou na água. Eu estou na água. Claro que é importante a convivência social, eu acho bonito o poder, o prestígio, as maquiagens, é ótimo, não tem problema. Eu não posso acreditar que isso é minha vida. Tem que saber lidar com isso também, né? Também. Desde que está no mundo. Claro, e é bonito, fica até divertido, eu morro de rir. Tanto que quando eu estou falando isso aqui é para mostrar para você, muita gente está rindo aí, porque sabe que é assim mesmo, ué. Você vai tratar mal. Agora, não dá para você abrir sua mãe toda vez e a festa social. Agora, como é que é o nome dela? Eu sempre esqueço, pessoal. Carmen. Carmen. O Carmen agora tem um outro detalhe, agora eu vou pegar um outro aspecto. Será por que você não gosta dos eventos sociais? Será que você tem inveja do seu marido? Do sucesso dele? Das mulheres todas chegando: oi, como vai, doutor fulano e tal? Você tem que ver isso também. Ou você não ir, porque não está com vontade, está querendo relaxar, tudo bem. Agora, olha se também você não compete com seu marido. Não é fácil ver o marido ou a mulher tendo sucesso assim publicamente. Na hora que você entender que você o ama mesmo, nossa, você vai achar ótimo emoldurar o sucesso dele. Entendeu? Quer dizer, para você ver qual é a origem também. E então nós temos uma outra pergunta da Fabiola, do Todos os Santos, que está falando que os dois filhos dela têm natureza muito diferentes. Enquanto um é bom, ajuda em casa, o outro é mais egoísta e acomodado. É possível mudar a natureza das pessoas? É possível que o meu filho, que tem uma natureza mais difícil, se transforme numa pessoa melhor? Você comete um erro de cara na análise disso. A gente é bom, dócil, acomodado ou não, não é por natureza. É por aprendizado. A natureza humana é uma só. Mas alguns têm uma oportunidade de desenvolver a acomodação, outros desenvolver o medo do futuro, outro desenvolver a ação, o outro de ser mais brilhante, outro menos. Um é mais inteligente, outro não é da natureza. É muito, né, muito oportunista por parte dos pais acharem
que tudo dos filhos é da natureza, porque é o gênio deles, quer dizer, ou seja, você não ensinou nada, né? Você, o seu marido, ou a própria sociedade, os filhos não ensinaram nada, quer dizer, ou seja, por isso que você está na dúvida. Será que tem jeito de mudar? Se fosse da natureza, não. Ensinar um cachorro a falar, não vai ter jeito, não. Da natureza dele não é de falar. Agora, ensinar seu filho acomodado a não ser tão acomodado é possível, dando exemplo, limitando, botando limite, ele começar a sentir as consequências da acomodação dele. Esse outro que é bonzinho, você tem que olhar se realmente não é um cara submisso também, se ele não é acomodado na submissão a você, né? Eu tenho uma certa preocupação com os filhos muito bonzinhos, né? Muito bonzinhos, porque o trabalho vai vir mais tarde, você não falou a idade deles. Mas filho muito bonzinho na adolescência é um inferno. Fala, não estou entendendo, esse menino mudou muito. Ué, a toda excesso corresponde a um recesso. Se ele se acomodou, depois tem que revoltar. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, não acreditem que as pessoas são, por natureza, alguma coisa. É aprendido. Eu não nasci sabendo falar e conversar e perceber isso. Eu fui aprendido. Por circunstâncias várias, mil, mas eu aprendi. E tem jeito de aprender. Enquanto você achar que é da natureza, que é genético, os problemas que alguém tem, aí não tem esperança e não tem solução. Bom, e chegamos ao final de mais um programa, aí, infelizmente. Mas tem muita coisa para conversar e semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado, Antônio Roberto. Obrigado a você também, Eli, e para você de Montes Claros. Meus amigos, um grande abraço e obrigado pela audiência. Abraço, gente. Até semana que vem.